Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para uma conversa sempre especializada em negócios. Hoje nosso programa será muito especial. Um debate sobre transformação digital e inovação com Marcelo Paes, da Tantum Inovação, o Paulo Kędzierski, do Instituto de Transformação Digital, e Francisco Hauck, da Fábrica do Futuro. Para aquecermos para este grande debate, vem aí o quadro Entrando no Assunto. A inovação chegou para transformar todos os modelos de negócios existentes. Ela é hoje fundamental para o crescimento econômico e social de um país, estado ou cidade. Sem inovação não há desenvolvimento. O Brasil apresenta números que enfatizam a necessidade da cultura empresarial existente hoje e quando o assunto se refere à inovação e tecnologia. Por exemplo, em estudo divulgado no começo de 2019 pela Federação Internacional de Robótica, FIR, o Brasil apareceu em 39º lugar no ranking dos 44 países que mais utilizam tecnologia em seus negócios e empresas. Um dos pontos alarmantes da pesquisa indicou que em nosso país são necessários 4 trabalhadores para realizar o que um norte-americano, auxiliado pela tecnologia, faz sozinho. Isso dificulta processos dentro das empresas, aumenta as falhas e freia o desenvolvimento. Outro levantamento, desta vez nacional, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, apontou que das 759 empresas brasileiras pesquisadas, somente 1,6% tem sistemas integrados e fábricas com processos de automação onde a tecnologia está presente. No principal ranking de inovação global, o IGE, o Brasil, após avançar em 2018, teve uma singela queda de 2 posições e hoje ocupa a 66ª colocação em um ranking com 126 países. Para os especialistas, isso indica a necessidade de se investir mais em conhecimento, em educação e tecnologia. A cultura brasileira ainda está amadurecendo quando o assunto são os processos tecnológicos e de transformação. No entanto, ao analisar as perspectivas futuras comparadas ao passado, o cenário brasileiro apresenta a possibilidade de boas expansões. O Brasil vem colhendo evoluções com iniciativas que se espalham país afora. O Inova RS aqui no Rio Grande do Sul, o case de sucesso de Florianópolis, entre outros exemplos que nos permitem acreditar em um futuro positivo. E é tendo ciência da relevância deste tema e da necessidade de se falar sobre isso que nosso debate se inicia. Vem conosco falar de negócios. Olá, amigos! Iniciando mais um programa Business RS, hoje um programa especialíssimo para você, onde nós vamos debater com grandes especialistas aqui o ecossistema de inovação, transformação digital, revolução 4.0. E para isso, obviamente, quero apresentar esses convidados ilustres, o Marcelo da Tantum. Obrigado, Marcelo, por estar aqui conosco. O Paulo, que é presidente do Instituto de Transformação Digital. Tanto o Marcelo quanto o Paulo já estiveram aqui conosco em outros programas, já trazendo um conteúdo de ponta para nós. Inclusive o Paulo, nós falávamos aqui nos bastidores que ele foi o primeiro programa do Business RS aí há quase um ano atrás. E também temos a honra de receber hoje aqui o Francisco Hauck, da Fábrica do Futuro. Quero te agradecer, Francisco, a tua agenda aí para estar conosco, né, que sabemos que é um ecossistema de inovação no coração lá de Porto Alegre, na verdade um pouco ali para a Zona Norte, e que está tendo uma repercussão fantástica junto com as outras iniciativas ligadas
à inovação em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Então vamos lá, né, rapazes, vou chamá-los assim, começando por uma coisa que está bombando aí nas mídias, né, na grande mídia, questão do Pacto Alegre e do Inova RS. Como é que vocês estão enxergando essa iniciativa do governo do estado, com as universidades e com a iniciativa privada? Eu acredito que é muito importante que o Estado, universidades e grandes empresas, eles estejam presentes, né, nesses debates para dar uma credibilidade, né, institucionalizar a questão. E também é importante nunca esquecer que a gente tem que evitar um pouco de incorrer naquele erro de ter soluções top-down, chamadas, né? Top-down no sentido de que, às vezes, grandes empresas, o governo, eles podem estar verticalmente um pouco distantes, né, da coisa mais palpável e dos movimentos mais orgânicos, né, feitos por um coletivo de independentes, né, e pequenos. Então, eu acho louvável que essas grandes empresas e figuras estejam endossando a causa dessa, que o Estado tem essa, e a cidade, a região tem essa vontade de abraçar a inovação em tecnologia, e só temos que tomar sempre cuidado, porque quando tem um grande comitê discutindo, né, o futuro, prestar atenção se nós temos startups ali presentes, né, diversidade, né, para a gente não ter aquele problema de, nas fotos, sempre ser aqueles coletivos com muitos homens experientes e brancos, né, brincando na questão de que... Muito debate também e pouca ação, né? Nós temos que ter ação. E tomar cuidado para não ser uma teorização e nem uma importação de modelos internacionais. Perfeito. Porque o que eu acho mais importante é a nossa oportunidade de fornecer uma tecnologia e uma inovação brasileira. Porque o Brasil ele tem essa vocação de inovação sustentável, soluções de educação e de tecnologia de impacto social, porque nós temos um laboratório com grandes demandas, assim, né? E uma resiliência e uma empatia, um carisma incrível. Eu acho que a gente pode oferecer para o mundo um novo tipo de solução de tecnologia que tem um olhar mais humano. Então, eu acho muito importante a gente não tratar isso como uma importação de modelos, e sim um fomento para a criação né, proliferar essa ideia dos talentos, né, criativos da região. E quem sabe até exportar alguma coisa daqui, né, Francisco? E certamente exportar, né, a coisa mais valiosa, com mais valor agregado, que é tecnologia, né? A gente também tem que parar de pensar em produzir só produtos concretos, né, e entender que a tecnologia, entretenimento, educação, essas coisas são ativos, né, da indústria criativa, né, que podem ser estocados infinitamente, distribuídos para o mundo inteiro digitalmente. E é importante aprender a dar valor na indústria criativa, né? Perfeito. Paulo e Marcelo, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. O Paulo, eu digo que ele é um missionário da transformação digital, uma pessoa com um empenho assim, maravilhoso, tem viajado bastante, tem se empenhado bastante. Como é que tu está vendo essas iniciativas, Paulo? Eu acredito que todas as iniciativas são válidas. Entendo que é um movimento que visa estabelecer uma informação para o mercado da preocupação do Estado todo, discutir inovação, trazer isso para a mesa do dia a dia de todo mundo. Tá? O que me preocupa, né, como o Francisco colocou, é que normalmente esse tipo de ação ela é muito mais teórica, né, do que prática. Né? Nós temos que parar, a exemplo do que acontece em inauguração de obra pública, né, que se inaugura a obra pública sem estar pronta, nós não podemos lançar projeto no PowerPoint, nós temos que lançar projeto com início, meio e fim. E, principalmente, trazer toda a sociedade. Né? Quando se envolve somente grandes empresas e academia, a gente esquece que um dos maiores problemas nosso é a educação na base. Perfeito. Né? Nós precisamos inserir nesse mercado de trabalho, que hoje cada vez diminui mais, as comunidades carentes, as pessoas que não têm uma possibilidade de ter um MBA numa grande universidade. Diga-se de passagem, né, Paulo, eu tenho te acompanhado nas redes sociais, o ITD, inclusive, lançou um programa recentemente. Fala rapidamente sobre isso, sem a gente perder o viés da pergunta. Sim, a gente sempre fala, tá, que ele não é um projeto, ele é um programa. Por quê? Porque ele não está no papel. Certo. Ele já tem um cronograma de ações e a gente está trabalhando exatamente para tentar trazer toda a cadeia de negócio do nosso Estado. Desde micro e pequena empresa,
até médias e grandes e a própria academia. Mas a gente já percebe, o exemplo que a gente sempre cita, se a gente for no médico, a gente vai dizer as nossas dores. Muitas vezes existem sintomas ocultos que não são perceptíveis pelo usuário. E esse é o grande problema que a gente está enfrentando. Então, as empresas hoje, elas normalmente não estão precisando de mão de obra, porque o mercado está retraído. Mas no momento que ela começar a crescer, a gente vai ter exatamente isso, um apagão de mão de obra. E não estou falando mais do líder, do grande mestre doutor. Eu estou falando daquelas pessoas que fazem uma operação do dia a dia de uma microempresa. Perfeito. Então, a gente precisa trazer para o mercado de trabalho, trazer para a discussão, para esses projetos que atenda toda a comunidade. Senão o nosso Estado não vai crescer. E aquele projeto de mentoria com crianças carentes? O ITD está fazendo alguma coisa, né? Sim, a gente tem um convênio com o Ministério Público, com o Cine, com o próprio CIE, exatamente para fazer uma alfabetização digital, né, para jovens que são jovens carentes, e uma digitalização profissionalizante. Legal. Fazer treinamentos e cursos para as pessoas que têm necessidade de entrar no mercado, não têm condições para cursar uma escola normal e vão poder atender a demanda dessas empresas que, no momento que elas começarem a crescer, vai aparecer esse sintoma oculto, como a gente diz. E elas precisam ter esse mercado, né? Essa é a nossa intenção. Legal, obrigado. E aí, Marcelo, qual a tua opinião sobre o Pacto Alegre, Inova RS? Como é que tu está vendo toda essa iniciativa aí? Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, são iniciativas muito bem-vindas, né? Eu acho que em algum momento há que se ressaltar a coragem, eu diria assim, de pessoas a tomarem a frente de fazerem e projetarem iniciativas como essa. Mas como já foi colocado aqui, há que se ter um cuidado, né, uma atenção especial para que isso não fique numa intenção ou em várias intenções. Temos, por exemplo, no Pacto 24 projetos que foram aprovados, fora uma série de outros que serão apoiados, mas podemos ficar nesses primeiros 24 aqui, que de fato eles têm que ter um resultado, eles têm que ter uma solução, eles têm que ter uma entrega ou várias entregas, né? E isso a gente começa a fazer um esforço para que isso de fato aconteça. Então, desses 24 projetos do Pacto, foram todos, tiveram a participação de entidades, cerca de 80 entidades ou organizações ativamente, né, em vários workshops, atuando, participando, contribuindo. Isso precisa ter uma continuidade, né? Então, de fato, fazer esses projetos ainda no papel acontecerem, ganharem vida e entregarem resultados para a sociedade como um todo, é um esforço que ainda precisa ser feito e ser trazido para a mentalidade, eu diria assim, do empresariado, das entidades, mas sem descuidar de quem de fato vai ser o usuário de tudo aquilo, né? Então, das cerca de 80 entidades que estão ali, não pode se descuidar de quem, de fato, vai vivenciar aquilo no dia a dia. Então, tem que ter a presença da sociedade, da comunidade, e parece que isso vem acontecendo, né? Eu acho que é um aprendizado grande aí, né? Uma preocupação que eu tenho, assim, coincidentemente, eu conheço o secretário Lambi, porque tive a oportunidade de jogar vôlei com ele na juventude, e eu vejo que ele está puxando isso, né? Está tendo várias iniciativas, tem várias coisas acontecendo. A preocupação que eu tenho é que, eventualmente, com uma mudança de governo ali na frente, as coisas não seja um programa, de repente, de um partido ou de um governo específico e não de Estado. Como é que vocês veem isso? Eu acho, por exemplo, que o Inova RS ele vem num rastro positivo da iniciativa do Pacto ou da Aliança para a Inovação. Ou seja, as 3 maiores universidades presentes em Porto Alegre, puxando isso. Isso dá uma robustez. Isso, né, dá uma robustez, ou seja, exemplo, né? Acho que tudo que a gente faz pode ser exemplo, né? Bom ou ruim, positivo ou negativo. Me parece que é um exemplo positivo aí. Mas, de fato, precisa ter essa entrega, precisa ser algo real, precisa acontecer. Não pode ficar dependendo de um sonho de um ou outro, né? Do professor Lambi, por exemplo, que eu acho que tem aí dado incentivos muito positivos, muito pertinentes, né? Agora, eu diria assim, eu acho que a gente ainda navega num risco dessas coisas ficarem pelo caminho, né? Acho que não é uma iniciativa que vai garantir que as coisas mudem, que o Estado mude, que a mentalidade mude, né? A gente fica ainda como refém dessas possibilidades, infelizmente, né? Eu acho que talvez falta aí um envolvimento, de fato, além da cobrança, um envolvimento, de fato, uma entrega
de coração e alma para que as coisas aconteçam, né? Então, para de olhar tanto se a grama do vizinho está boa ou está ruim, está verde ou está azul, ou está crescida ou está queimada, mas faz um pouquinho daquilo, né? Daquilo que pode ser feito, né? Eu acho assim, temos esse risco ainda, né? Mas eu acho que cabe também, ou depende de cada um, né? Sendo uma pessoa jurídica, sendo uma pessoa física, né? Para que entregue um pouco mais, talvez, do que está acontecendo, do que está vendo acontecer, e para que isso tenha uma perpetuidade, né? Perfeito. Paulo, tu falaste agora há pouco num ponto que eu considero crucial e se fala muito e a gente vê que se faz muito pouco, que é a questão da educação, né? A gente viaja bastante aqui e fora do Brasil e é uma questão muito preocupante porque nós estamos vendo que o ensino básico ele está distante, como daqui à Lua, em relação ao que nós estamos acompanhando nos ecossistemas de inovação. Talvez nós não tenhamos a resposta, mas eu gostaria de trazer esse assunto para o debate e ouvir a opinião de 3 especialistas ligadas à inovação, Revolução 4.0, como é que vocês enxergam essa problemática? Bom, a gente considera a educação o ponto fundamental para o nosso Estado se transformar de verdade, né? A gente não vai ter inovação mantendo o mesmo modelo mental de atuação de 20, 30 anos atrás. Esse, para mim, é o grande ponto. E essa educação ela tem que ser feita em todos os níveis. O empresário precisa voltar para uma sala de aula, né? Não naquele modelo convencional de 50 anos atrás. O jovem precisa ir para uma sala de aula. A gente fala muito sobre a alfabetização digital, exatamente enxergar novas formas de se aprender, né? Aquele modelo tradicional não contenta ninguém, né? Tanto isso, a prova é o número de evasão na sala de aula. Como eu falei antes, né, as dores que todo mundo sente é crise, a dificuldade do emprego, e aí isso mascara um pouco por que a gente tem tanta evasão escolar, em todos os níveis, né? Hoje a gente tem formado mestres e doutores, se investe 4, 5 anos para se formar um profissional desse nível, e ele vai embora do Estado. Então, essa é a grande questão que a gente tem que trazer para a discussão, antes de se pensar em atrair fábricas, que a gente vai dar 20 anos de isenção e talvez gere 50, 100 empregos, a gente precisa trazer a indústria do conhecimento para cá. O Rio Grande do Sul ele precisa, antes de parar em pensar em projeto e colocar plataformas no ar, a gente precisa da educação para a base e também para o empresário. Eu quero ratificar, depois já passo a palavra para os colegas, e recentemente eu estive em Florianópolis, nós comentávamos nos bastidores, uma das empresas que eu visitei, apenas uma, tinham 120 vagas abertas, com dificuldade extrema de colocação de pessoas lá dentro. E aí, Francisco, como é que tu vê essa questão aí da educação? Eu acho, só para pontuar assim, de forma muito sucinta e prática, não adianta criar uma infraestrutura, por exemplo, de 50 mil metros quadrados para encher de talentos e fazer unicórnios, porque isso vai estar vazio. A gente tem que antes ensinar crianças de 8, 9 anos a programar, a trabalhar com inteligência artificial, a se digitalizar e tudo isso. Então, eu acho que passa muito por aí, é preciso ter esse choque de realidade. E eu acho que, às vezes, as pessoas esperam que essa inovação é algo incrível, que alguém vai entrar numa sala e dar uma resposta. E, na verdade, muito disso é uma mudança interna muito básica. A mentalidade das pessoas tem que mudar, às vezes. As mudanças são simples. Alguns dizem trabalhar cooperativo, mas não entendem isso e não acreditam nisso, né? Enfim, na verdade, eu acho que se procura muito isso, umas respostas mágicas, a nova roda, e é uma mudança muito simples, né, que precisa acontecer na mentalidade das pessoas. Perfeito. Nós fizemos em julho, né, agora no mês passado, um primeiro festival de inovação voltado ao público infantil, né? E a gente acredita que tenha sido o primeiro do Brasil. Foi o BES Kids Festival. Festival. Né? Aconteceu dentro de um shopping center em Porto Alegre. E o viés era inovação para a criança, mas a gente não tem como fazer isso deixando de lado a educação, né? Não tem, as coisas são muito, muito relacionadas e a gente precisa trazer junto. E é incrível como, de fato, ele marcou a presença, eu acho que ele cumpriu o papel que se propunha, mas a gente não vê lá o que a gente imaginava ver, não viu o que imaginava ver, que era
escoladores, que é o termo que eu passei a usar, quando quero me referir a gestores de escola, diretores de escola, coordenadores pedagógicos. Gostei desse termo, como é que é? Escoladores. Escoladores, E os educadores legal. propriamente dito, né? Aham. A gente não vê, eu vejo com muito raro, né? Então, se essa discussão ela está aí na cabeça de muita gente, por que não está quando a gente está oferecendo algo pequeno, rápido, não na Lua, não é? Não, e isso está presente, está possível e está acessível, né? Então acho que a gente falta um pouco a gente fala de plataforma digital, plataforma tech, talvez a plataforma atitude seja aquela que esteja faltando para virar chave, né? Perfeito. Pessoal, nosso papo está maravilhoso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento e transforme seus colaboradores em grandes guerreiros. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Francisco, a Fábrica do Futuro, ela representa muito bem um ecossistema de inovação. Mas como é que a gente pode conceituar isso? O que faz parte de um ecossistema de inovação? Um ecossistema de inovação, ele é um local em que estimula as pessoas a se conectarem, né, a trabalharem juntos. Eu sempre digo que se você for por um lugar coletivo querendo fazer o seu projeto, todos que estiverem em volta vão ser um obstáculo, né? Eu vou pegar o café antes de ti, eu vou estar fazendo barulho perto da tua mesa às vezes. Mas a grande riqueza desse ecossistema é que tu descobre que tu não está lá só para fazer o que tu achou que tu ia fazer, mas tu conhece muitas outras pessoas, descobre um projeto do Paulo, sabe? Descobre que tu tem um contato que pode ajudar ele tem um contato que pode te ajudar. Ecossistema é um lugar em que tu tem várias pessoas, várias entidades, várias membros trabalhando vários atores juntos, né? É simbiose, né? Eu falo que a natureza já tem muito disso, né? Eu acredito muito em Darwin, né? Em evolução, em olhar para a biosfera, para como na natureza seres que trabalham juntos prosperam contra individualistas, né? Então, um ecossistema, eu diria que é um ambiente que consegue agregar valor aos indivíduos e não é porque ele é importante ou ele faz isso acontecer. Ele só dá alguns requisitos básicos para que as pessoas criem essa rede entre elas e esse ambiente de trabalho inspirador. Então, eu definiria dessa forma, bastante subjetivo até. Agora, para a gente fomentar isso, Francisco, a gente precisa também mudar, e aí pegando um pouco do que o Paulo falou, a cultura, né? Porque, por exemplo, nós, até pela cultura do Rio Grande do Sul, as coisas eram muito individualizadas. É a minha empresa, o meu produto, o meu isso, o meu aquilo. O meu prédio. O meu prédio. Agora, quer dizer, pô, nós temos transporte compartilhado, nós temos o teu ambiente, que é um ambiente compartilhado. Quer dizer, como é que faz para mudar essa cultura? A gente tem, né? lá até uma parceria com o Museu de Arte Contemporânea, né, Olha só do Rio Grande do Sul, que expõe as obras deles no nosso ambiente. Nós fazemos leilões e reuniões com eles. A gente até conseguiu ajudar eles a conectar com o patrimônio histórico do Estado para conseguir uma nova sede. Então, essas trocas acontecem o tempo inteiro, né? Enfim, é muito importante. Antigamente, a pessoa tem uma ideia, ela não quer falar em voz alta para ninguém roubar a minha ideia. Exato, né? Perfeito. Na verdade, hoje, a ideia não é de quem tem a ideia é de quem executa.
Até nos Estados Unidos eles têm essa cultura de que se tu executou uma ideia melhor que eu, a ideia era tua em primeiro lugar. Perfeito. Então, existe muito meritocracia em jogo e tem muita informação. É muito difícil para um indivíduo ficar atualizado e ser competente em todas as áreas. Então, ou você trabalha compartilhando, com trocas, sendo acelerado e acelerando as outras pessoas e compartilhando ideias e ajudando as ideias dos outros, ou você acaba estagnado e sozinho. Por isso a então... questão da economia colaborativa. Né? Exato. Então... Deixa eu contar uma pequena história envolvendo a Fábrica do Futuro. Eu vou seguido lá, marco reuniões, e eu chamo um aplicativo de mobilidade e eu nunca coloco o endereço, eu coloco o nome do lugar que eu vou. Eu coloco ali, Fábrica do Futuro. Toda vez que eu peguei um aplicativo, né, para me deslocar, os motoristas me perguntam, tá, mas a Fábrica do Futuro, não conheço, fabrica o que lá? Fabrica conhecimento, Isso né? é um modelo mental, né? Uma fábrica, né, produz algum produto. Eu digo, não, lá é pensamento, é ideias. Como assim? Não fabrica alguma coisa, não coloca no mercado? Não. E eu brinco que eu ando 10, 15 minutos para chegar lá e muitas vezes eu tenho que dizer assim, ó, só para entender tem que ir lá visitar para conhecer. Claro. Então é um exemplo, e é um nome que a gente fala exatamente isso. Quando a gente vem na mente fábrica, pensa num prédio com processo automatizado, produz algum produto que entrega para distribuir para o mercado. A Fábrica do Futuro quebra todo esse processo aí. A gente fala de inovação, para mim é o grande exemplo, o próprio nome já diz isso, né? Até porque o foco não é o produto final, a gente chama fábrica por causa que a gente quer as pessoas, Exatamente. não importa o que elas vão fabricar, né? Perfeito. E Marcelo, se fala tanto em Revolução 4.0, o que é essa tal de Revolução 4.0? Acho que, assim, em primeiro lugar, a humanidade passou por algumas grandes e importantes revoluções, né? Desde da invenção da agricultura, que há autores que consideram talvez a primeira grande inovação da humanidade, ou seja, passar a fabricar ou produzir, falando em fábrica aqui, né, o próprio alimento, né? Isso foi de fato muito importante, muito revolucionário. E a gente está num momento assim de quarta revolução, que ele significa basicamente o quê, né? Aquilo que é produzido pela humanidade, pelo ser humano, dentro de uma fábrica ou não, mas especialmente aquilo que é um bem, que ele é físico, que ele é tangível, né? Ele tem condições, ou passa a ter cada vez mais condições, de ter um acesso, uma conexão com outros equipamentos, com outros bens físicos, proporcionando alguma outra coisa que transcenda ou ultrapasse aquela sua função essencial de produto, né, de bem. Né? Então, a gente pode traduzir isso como internet das coisas, por exemplo. Né? Só que eu entendo assim, que talvez um pouco de opinião minha aqui, mas pela vivência, pela experiência, que a gente pode ter esse entendimento de Revolução 4.0, de conexão, de permitir acessos além daquilo em si, né? Para outros segmentos, para outros conceitos, para outros momentos até na vida das pessoas. A gente falava de educação há pouco tempo, né, no bloco anterior, né? Essa coisa da conexão faria todo sentido num ambiente escolar, por exemplo, né? Não necessariamente uma geladeira com conexão à internet, né? Mas um escolador, como a gente trazia aqui, a pessoa que está ali fazendo aquela fábrica, e eu não estou sendo aqui pejorativo, né? Embora seja uma verdade, né? Nosso modelo de educação atual é um modelo fabril ainda, né? Mas aquela fábrica, as pessoas que estão ali, terem essa conexão fora da escola, né? Se a gente sabe e experimenta, né, um aprendizado em qualquer lugar ou a qualquer momento, independente da situação da pessoa, criança, adulto, velho, por que eu tenho que estar aprendendo só dentro da escola? Né? Então, essa revolução 4.0, a indústria 4.0, que traz essa coisa do IoT da internet das coisas, ele precisa ser compreendido, conhecido e talvez internalizado um pouquinho dessa conceituação para outros segmentos quaisquer, na saúde, né? Não basta trazer um robô de alguns milhões de dólares para dentro do hospital, que eu tenha agora um ambiente hospitalar que vai garantir a saúde. Não vai, porque as pessoas ali se debatem muito para ver quem vai ser o primeiro usuário do robô, da tecnologia, né? Eu tenho que treinar esse time, aquele time não é treinado agora. Então há uma competição, eu diria assim, que muitas vezes atropela, né, essa conceituação, que eu acho que vem para nos ajudar, para cooperar e complementar, mas ela
né, ultrapassada aí por interesses aí que às vezes não fazem tanto sentido, né? Então acho que assim tem a questão da tecnologia envolvida, sem dúvida, né? Mas eu acho que a gente acaba sempre voltando um pouquinho para a questão do humano, né? Do uso que se dá para aquilo, né? O que é mais, poderia fazer a pergunta, o que é mais importante aí, o conteúdo ou o design disso, por exemplo? O que está dentro ou o que eu enxergo? Talvez nenhum dos dois, talvez os dois combinados, mas mais ainda o uso que eu faço daquilo. Então, um produto hoje, um bem, ele precisa ser ressignificado, né? Recombinado, para que a inovação não seja necessariamente um produto novo, mas um sentido novo, né? Um uso novo. Uma mentalidade nova, né? Para aquilo, né? Perfeito. Pessoal, o nosso papo está maravilhoso. Só lembrando você que está nos assistindo que esse debate ele vai ser... nós vamos ter 2 programas, esse que você está vendo agora, e na semana que vem nós temos a continuação. Então, te convido a ficar aí, voltamos já já.